Podemos dizer que a inteligência artificial iniciou em 1956, quando um grupo de matemáticos, cientistas e linguistas dos Estados Unidos se reuniu na conferência chamada de Dartmouth Conference. Essa conferência foi organizada por Marvin Minsky, John McCarthy e 2 outros cientistas. Nela, ou próximo dessa época, foi criado um projeto que tinha a visão de desenvolver um sistema que aprende sozinho a fazer tarefas que requerem inteligência humana. Próximo a essa época, logo depois, foi criada a primeira inteligência artificial. Essa inteligência artificial era capaz de provar teoremas matemáticos. E logo depois disso foi criada uma linguagem de programação que servia para processar estruturas simbólicas. Já em 1960, os pioneiros que estavam desenvolvendo inteligências artificiais, eles estavam pensando em fazer uma máquina que servisse para resolver qualquer problema. Eles fizeram uma pesquisa em tradução de códigos de máquina e desenvolveram o primeiro robô autônomo. Esse robô eles chamaram de Shake e ele se movia um pouco. Ele era capaz de realizar tarefas simples dentro do escritório, coisas simples assim, não era um robô muito desenvolvido, mas ele era o primeiro. E nessa época também foi criada a inteligência artificial Eliza, ou Eliza, que era uma inteligência artificial de chat que simulava uma conversa com um terapista. Muitos falaram nessa época que ela era muito realista e chegava até a enganar algumas pessoas. E em 1970, ou na década de 70, os pesquisadores concluíram que o mundo real era muito mais complicado do que os problemas que a inteligência artificial conseguia resolver. Então as pesquisas foram desacelerando, não houveram mais muitos avanços e chegou numa época da inteligência artificial que foi chamada de inverno da inteligência artificial. Foi meio que uma diminuição na quantia de pesquisas e avanços na inteligência artificial. Já na década de 80, foram desenvolvidos sistemas especialistas e esses sistemas eram capazes de combinar dados para, por exemplo, diagnosticar condições médicas ou dar dicas para o público através de chat por telefone. Então, por exemplo, você ligaria para um chat, uma inteligência artificial chat, e ela te daria, por exemplo, dicas sobre qual voo pegar, ou qual voo que é o próximo para o local que você está querendo ir, por exemplo. E também houve muitos avanços na robótica, reconhecimento de fala e reconhecimento de imagens. Então, nessa época também se iniciou esse reconhecimento de fala, de imagens, que é algo que a gente utiliza muito hoje em dia. Iniciou na década de 80. Aí, em 1997, pela primeira vez na história, uma inteligência artificial se demonstrou ser melhor do que um ser humano, quando a Deep Blue, que é uma inteligência artificial que jogava xadrez, conseguiu vencer de Garry Kasparov, que era campeão mundial de xadrez da época. Essa foi a primeira vez na história que uma inteligência artificial, podemos dizer que ela foi melhor do que um ser humano. E desde 2010, a inteligência artificial está crescendo exponencialmente. Com a introdução do Big Data e do Deep Learning e todas essas coisas que estão em alta hoje em dia, a inteligência artificial está crescendo muito.